Olá, meus amigos, minhas amigas, colegas, alunos. O que me traz hoje a gravar esse vídeo foi a provocação de alguns empresários na seara médica, de alguns empresários na seara comercial e tributária, que eu dou consultoria, tanto na parte de tributos nacionais como internacionais, e de alguns alunos. Esse momento crítico que nós estamos passando ante aos mandos e desmandos de um homem só, que não é o nosso presidente, mas que está mandando e desmandando no Brasil. Desobedecendo constantemente à Constituição Federal, suprimindo funções públicas, usurpando função pública, legislando, fazendo ao mesmo tempo o papel de vítima, de delegado, de investigador, de promotor, de juiz, sentenciando, cerceando direitos, desrespeitando ordem presidencial. É um momento em que nós, com muito pesar, identificamos que a democracia está em franca ruína no nosso país. É um momento que, com muito pesar, nós verificamos que o TSE tornou-se um tribunal suspeito. E o que resta ao povo brasileiro? Resta o que eles estão fazendo. Ficando acampados nas portas dos quartéis, orando, clamando. Seus gritos de socorro não encontram ressonância nas tavernas. Seus corações estão aflitos, seus olhos anseiam para ver um movimento, para enxergar um movimento de que haverá uma interveniência e que as Forças Armadas se unirão de forma democrática e ordeira ao nosso presidente para salvar o nosso país. Esse é o anseio do povo. Não se vê baderna, não se vê roubo, furtos. São jovens, crianças, adolescentes, senhoras, senhores de todos os níveis sociais, de todas as profissões, acampados debaixo do sol, chuva e frio, clamando por justiça, clamando por socorro. Mas nós não estamos encontrando eco nesses clamores. E há uma preocupação. E uma preocupação fundamentada. Porque esse senhor, ele realmente está extrapolando todos os limites. Ele está conseguindo silenciar o Senado, a Câmara dos Deputados, silenciar a Ordem dos Advogados do Brasil, silenciar as ordens internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário, e seguimos o barco. Me desculpem a expressão, seguimos como gados que estão indo para o abatedouro e que sabem que na hora que entrar naquele corredor não tem como fugir e o nosso carrasco estará lá e vai nos sacrificar.
Nós temos um TSE suspeito. A ruína da democracia é vista a olhos nus. E mesmo aqueles que votaram em Barrabás, e os senhores sabem quem é o Barrabás, mesmo essas pessoas vão sofrer e vão sofrer muito. E não é com perseguição, não esqueçam isso. Vão sofrer com os mandos e desmandos de Barrabás. E aí, quem sabe, irão refletir. Nós temos um TSE suspeito. Mas antes de chegar ao cerne da questão, eu vou ser breve. Só quero explicar para vocês que não tenham esse domínio, como é feita a composição dos ministros que compõem o TSE. A lei diz o seguinte, que há uma eleição por voto secreto em alguns nomes de juízes e de membros do Tribunal Federal de Recurso. E há uma divisão, são 3 juízes do STF e são 2 juízes do Tribunal Federal de Recurso. Eu iria, se fosse possível, alterar o artigo 16 da Lei 4.737 de 65, porque, na verdade, o texto da lei diz o seguinte, ele fala na composição, ou fala que a composição deve ser feita por juízes. Ocorre que 99% dos ministros que compõem o STF não são juízes, nunca foram juízes. Eles, hipoteticamente, eram advogados de notório saber jurídico que foram escolhidos, indicados, apresentados numa lista para o presidente da República, e o presidente da República, então, escolhe quem ele quer, indica para o STF, e este indicado vai ser sabatinado. Legal. Nós sabemos que existem alguns ministros que plagiaram tese de doutorado, de mestrado, que perderam inclusive o direito do doutorado, estiveram cassados os seus diplomas de mestrandos e de doutorandos, ou de mestres e doutores, por plágio de teses. Esses são os ministros que estão lá. Outros foram advogados de facções criminosas, outros foram advogados de grandes empresários, de políticos de nome e renome, estão lá no STF e vão julgar as causas desses seus pares antepassados quando tiverem algum processo lá no STF. Há uma suspeição? Sim ou não? Claro que sim. Haverá imparcialidade nos votos? Não, não haverá imparcialidade dos votos. Nós sabemos que a maior parte desses ministros mantém ainda os seus escritórios, que são dirigidos e tocados pelos seus filhos, netos, mulheres, enfim. Quando cair uma causa desta lá no STF, com certeza o julgamento jamais vai ser imparcial. Então nós temos que alterar a lei, porque na verdade o artigo 16 está errado. Porque ele fala que a composição deverá ser feita por juízes. E como eu disse agora aos senhores, esses membros nunca foram juízes concursados, juízes de carreira. Exceção dos juízes do Tribunal Federal de Recurso. Esses sim são juízes e são indicados tanto juízes de primeiro grau como desembargadores a comporem o pleno do TSE. E aí recentemente nós tivemos um desembargador corregedor eleitoral que durante um colegiado, um pleno estava reunido
para julgar alguns recursos, ele pede a palavra à presidência e declara, anuncia que ele está antecipando a sua aposentadoria por não concordar com o atual presidente e o atual vice-presidente do TSE, o Lewandowski. Disse mais ainda esse desembargador, que não haveria espaço suficiente para os dois ali e que a situação seria insuportável entre os dois, porque ele não iria cumprir ordens que não fossem constitucionais e legais. Disse mais ainda que ele não poderia chegar em casa e ver suas filhas, seus filhos e seus netos, olhar para eles, sabendo que estava se aliando por força do cargo a uma pessoa como esta. Pediu, antecipou a sua aposentadoria, tinha mais 8 anos para ficar à frente como corregedor, 8 anos de excelente prestação de serviço que ele pegou, antecipou e saiu. Já começou a ser perseguido, compareceu em 2 ou 3 emissoras de televisão, explicou o porquê saiu, disse textualmente, alto e bom som, os crimes que estão sendo praticados pelo presidente do TSE. Disse mais ainda, que o presidente do TSE teria que ser preso por crime de lesa pátria, por crime de tortura, dentre outros. Porque a tortura não é só você pegar uma pessoa, sequestrar, amarrar, bater, não, queimar, tirar os unhas com alicate, não. A tortura também é exercida da forma como esse cidadão está exercendo. Perseguindo, mandando prender pessoas simples que não têm privilégio de foro, bloqueando suas contas, bloqueando seus WhatsApps da vida, desmonetizando as suas páginas, mandando caçar, veja, mandando caçar, cancelar um passaporte de um cidadão brasileiro, inocente. Prendendo o jornalista que saiu de lá paraplégico e ninguém está agindo. OAB, Direitos Humanos, Senado, Câmara dos Deputados. E o pior, esse cidadão compõe a presidência por 2 anos. E esse mesmo cidadão que fez parte do plenário e que ratificou todas as prisões de Barrabás, todos os processos de Barrabás. E aí vem um único ministro, e numa canetada anula todos os processos. Num ato que jamais ele poderia fazer, porque esse é ato que deveria ser discutido no colegiado. Sem levarmos em consideração que, em razão da incompetência territorial ser relativa, essa incompetência, essa suscitação de nulidade por incompetência, ela preclui pelo próprio andar do processo. Os processos já foram julgados. Então precluiu. Se não foi tratado e retratado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, acabou, precluiu. Porque não é nulidade absoluta. Mas aí vem um cidadão, o mesmo que ordenou que a polícia no janeiro não pode subir aos morros para incursionar, para levar a paz, a ordem e a segurança às pessoas de bem que vivem nas favelas. Esse mesmo soltou o Barrabás. Então essa é a composição do TSE. Outro fato mais interessante, no que diz respeito ao presidente, a lei diz lá no seu artigo 19º, ou 19, como queiram, que todas as decisões do TSE
elas devem ser feitas pelo colegiado. E não pode ser feita de forma monocrática, apenas por um juiz, apenas por um ministro, mesmo que seja o presidente. É o que preconiza o artigo 19º da lei supracitada. E aí vem aquela questão, será que esse ministro, ao julgar da forma como julga, que está julgando, ele é imparcial? Será que ele obedece o princípio legal do contraditório, da ampla defesa, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da territorialidade? Não nos parece que ele assim haja. Qual é a competência do Tribunal Superior Eleitoral? Julgar todos os processos que chegam até ele, pedidos de cassação, do registro de partidos políticos, do nome de candidatos à presidência da República, impugnações à apuração do resultado geral de votos, proclamação de eleitos ao cargo de presidente e vice-presidente da República, dentre outras situações, todas com foco na questão eleitoral. É o que diz lá o artigo 22 dessa lei. Cabe a ele também julgar os recursos. E aqui tem uma situação que é grave, que os recursos no TSE, eles não têm efeito suspensivo, conforme preconiza o artigo 257 com seus parágrafos. O que é não ter efeito suspensivo? Você entra com um recurso, anulando uma nulidade, problema na votação, que o candidato não poderia ser, o candidato eleito não poderia concorrer porque ele não era ficha limpa, porque ele juntou nos autos certidões negativas falsas, né? Houve crimes de improbidade no curso da sua eleição, tá certo? Ele comprou votos, ele contratou pessoas para seguirem os seus concorrentes, ele contratou um escritório para cooptar eleitores de outros estados para mudarem o seu título para votar nele, e assim, tantos outros crimes eleitorais, né? Então você entra com pedido, impugnando a candidatura, impugnando o resultado da eleição, mas enquanto não houver julgamento do seu pedido, o candidato vai seguir a sua vida comum. Ele vai tomar posse, ele vai ser diplomado. Só que se daqui 2 meses, daqui 1 ano, 3 anos, o TSE finalmente julgar e entender que houve os delitos apontados, nesse momento ele perde o cargo. Ele é obrigado a entregar o cargo. Mas existem algumas manobras que fazem com que ele entre com recursos e permaneça. E muitas vezes o resultado final desse processo ocorre quando o cara já cumpriu o seu mandado e nem está concorrendo a outro, e muitas vezes até morreu. Entendeu? Uma outra coisa curiosa. O ministro atribuiu uma multa de 22 milhões. Estudando a lei, existe essa multa? Não existe. Na Lei 4.637, 65, existe uma multa lá que é muito alta. Os senhores vão ficar espantados. Diz o seguinte: denegado o recurso, cabe a aplicabilidade de uma multa correspondente ao maior salário mínimo vigente do país. Maior salário mínimo. O maior salário mínimo é 1.800 e pouco no país. Não fala em 22 milhões. Não fala em bloqueio. Mas antes dele denegar o recurso,
ele tem que denegar, indeferir o pleito. Do indeferimento do pleito cabe recurso que vai para o STF, que também é um conflito de interesse pesado. Por quê? Porque os mesmos ministros que estão no TSE estão lá no STF. Mesmo que eles se julguem suspeitos, você acha que seus pares vão negar favorável ao recorrente? Não vão, gente. Não vão, em hipótese alguma. Nós temos que ter um outro tribunal superior para analisar o que o STF estava fazendo. Nós não temos. E vamos lembrar sempre que a indicação para esses ministros é uma indicação política. Você acha que se ele foi indicado por um político A, que é desafeto do político B, por qual você está denunciando que houve uma fraude, você acha que ele vai julgar favorável? Não vai, gente. Veja, a coisa é tão grave que quando houve o impeachment da Dilma, o correto era ela ser impeachmentada e perder os direitos políticos por 8 anos. O que o Lewandowski fez? Rasgou a Constituição, inovou a Constituição. Ele disse, eu estava acompanhando o impeachment pela televisão, confirmado o impeachment, mas olha, já foi impeachmentada, não vamos sacrificá-la mais ainda, não vamos tirar dela os direitos políticos. Senhores, não existe isso. A Constituição é clara. O presidente, o governador, o prefeito foi impeachmentado, o político foi impeachmentado, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Foi assim com o Collor, gente. Foi assim com o Collor. E o Collor ainda renunciou na tentativa de não perder os políticos. Perdeu os direitos políticos. Perdeu. Então, como é a coisa? Nós temos, então, 2 constituições. A Constituição dos amigos do rei e a Constituição dos súditos, onde eu estou, onde os senhores estão. Não, nós temos uma única Constituição. E lá no artigo 5º, cabeça, diz que todos nós somos iguais em direitos, obrigações e deveres, não havendo distinção de cor, sexo, raça, nada. Isso quer dizer o seguinte, que o direito que se aplica a mim deve ser aplicado ao outro. A penalidade que se aplica a mim deve ser aplicada ao outro. Então já começou errado essa situação. Aliás, começou errado, não foi nem nessa situação. Começou errado na época de João Figueiredo, quando o Tancredo Neves ganhou, e que teve aquele problema todo, que nem sabe se ele foi assassinado, se não foi, tem a teoria da conspiração, porque naquela época, na verdade, como ele não chegou a ser diplomado, o vice não poderia assumir. A faixa permaneceria com o presidente Figueiredo. E aí abriria-se novas eleições. Tanto é que o general Figueiredo, ele se recusou a entregar a faixa, porque disse, não tem essa previsibilidade na Constituição Federal, nem no Código Eleitoral. Isso foi um jeitinho brasileiro que deram, e ele se recusou a entregar a faixa. E hoje, Barrabás, em várias falas dele, diz que o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele que enfia os rabinhos pelo meio das pernas e que saia de fininho pelas portas dos fundos, como saiu o general Figueiredo. Eu queria ver esse cara falar isso do general Figueiredo se ele fosse vivo. Eu conheci o general Figueiredo. Eu conheci uma das suas secretárias de ordem, primeira mulher a atuar diretamente em gabinete da inteligência. Eu conheci essa mulher. Essa mulher era tão apaixonada pelo que fazia,
que pelo cumprimento da ordem, que ela entendia que ela não poderia nem menstruar. E o que ela fez? Com 20 anos de idade, ela chamou o médico e falou: quero que você faça uma esterectomia total. O médico não quis fazer, não, o senhor vai fazer, eu estou pedindo. Mas você não tem câncer, não quero saber, eu não quero mais menstruar. Então, não, também não quero tomar remédio. Mas essa é uma história longa que um dia eu posso contar para vocês, se vocês tiverem interesse. Tive o privilégio, a honra de conhecê-la. Assim comecei a conhecer também o general Figueiredo. E aí vem esse ministro e aplica uma multa de 22.900.000. Com base em quê? Qual a lei que ele buscou amparo para aplicar essa multa? Onde está? Não tem. E mais uma vez, sapos e grilos cantando, uma noite sombria, sombria, e nós não temos o Senado, a Câmara dos Deputados, a Ordem dos Advogados, se movimentando para proteger o Brasil. Uma outra coisa curiosa é que sempre quando chega uma petição, no caso tinha que chegar ao TSE, o ministro, seja o presidente, seja o vice, seja o que tiver de plantão, ele tem que recepcionar a petição, o pedido, o pleito, e ele deve se manifestar em 48 horas. Ele tem 48 horas para se manifestar. Mas, Jaime, como é que eu vou me manifestar em 48 horas de um tema tão complexo? Uma complexidade de provas técnicas, cibernéticas. Como é que eu posso, como juiz, que não entendo nada dessa área, me manifestar em 48 horas? É simples. A manifestação é de admissibilidade do recurso ou inadmissibilidade do recurso. Só isso. Ele não consegue entrar na matéria de fato porque iria demandar prova pericial. Agora, quem faria essa prova pericial? Os mesmos peritos e tecnólogos do TSE, que já falaram que essas urnas são invioláveis? Não. Iria gerar um conflito e chamaríamos uma perícia internacional. E chamaríamos como peritos assistentes e observadores todos os membros, os peritos, os oficiais das Forças Armadas. Mas, num prazo de 48 horas, ele avalia, julga o fato, julga o mérito, em menos de 1 hora após o protocolo. Menos de 1 hora. E ainda condena o PR por litigância de má-fé. Vale esclarecer que os profissionais que trabalharam nesse caso, que fizeram as perícias, as análises, são profissionais seríssimos, professores de carreiras com mais de 30 anos, pessoal do ITA, olha, pessoal de fora, peritos internacionais, até mesmo do Pentágono, trabalharam nesse caso. E aí você, ministro, que eu não posso falar que você é juiz, que você nunca foi juiz, em menos de 1 hora você aprecia, julga, denega o recurso, impede o seguimento do recurso e ainda arbitra uma multa de 22 milhões que não tem previsibilidade. Legal. Não tem previsibilidade legal.
Agora, como é que você condena uma empresa, uma das partes, na litigância de má-fé, se você não admitiu o prosseguimento do processo, se você não admitiu o princípio do contraditório, ou seja, a contraprova? Eu só posso dizer para você que você é litigante de má-fé se você entrar com uma ação contra mim, ok? Vamos supor, você entra com uma ação de descumprimento contratual. Você contratou o marceneiro Jaime para fazer um projeto de marcenaria. Você disse que entregou o projeto e você disse que eu não desenvolvi a contento. Relação de consumo, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, né? Má prestação de serviço, e com isso gera uma multa e gera o dever de indenizar. Aí o juiz manda me citar. Citar é o ato de chamar a pessoa para responder no processo. Olha, Jaime, o João entrou com um processo contra você, você tem que vir aqui se defender. Você tem um prazo de 15 dias úteis para se defender. Aí eu fico muito feliz, lógico, né? Pé da vida, né? Contrato um advogado. Digo a ele, olha, doutor, realmente houve a contratação, ela me entregou o projeto, eu analisei o projeto, fiz o orçamento do material, expliquei a ela que o melhor material é este, ela preferiu um material inferior, ela quis comprar o material no fabricante ou no fornecedor que ela entendia necessário, que ela entendia que deveria comprar, não ficou a meu critério. Mesmo sendo um material de inferior qualidade, eu desenvolvi todo o projeto, eu fiz toda a obra obedecendo o desenho daquele projeto. Mas eu expliquei a ela, inclusive, por e-mail, que dada a fragilidade do material, a má qualidade do material, eu não poderia garantir a efetividade do meu trabalho, o embelezamento do trabalho. E que provavelmente esse mobiliário iria dar problema mais cedo ou mais tarde. E ela disse que ela me pagou todo o trabalho, só que ela não me pagou todo o trabalho. Eu fiz um orçamento de 30 mil, ela me deu 5 mil de entrada, depois de 30 dias me deu mais 2 mil reais e não pagou o resto. Ótimo. O advogado vai pegar os autos do processo, vai verificar, vai ver os fatos que foram arguídos para ela. Espera aí, excelência. A autora deixou de informar a Vossa Excelência que ela preferiu comprar um material de péssima qualidade, inferior ao material que o marceneiro indicou para ela. O marceneiro, inclusive, segundo consta do e-mail datado de dia tal de 1900 e tanto, informou ela o seguinte: olha, não há problema algum de eu executar o projeto com esse material de péssima qualidade, mas eu não posso garantir a qualidade do meu trabalho, a efetividade e o tempo de vida útil desses seus móveis. E com certeza esses seus móveis vão ter problemas. Por quê? Porque o material é de péssima qualidade. Uma outra coisa também, senhor juiz, que ela não falou para o senhor na sua petição, que ela somente pagou uma entrada e depois de 30 dias mais X reais, e que ela não pagou o resto, e que o marceneiro entregou todos os móveis dentro do prazo que foi ajustado no contrato. Ela ainda diz na sua petição que, além de tudo, de ter pago,
eu ainda atrasei a obra em mais de 40 dias. Isso tudo com provas. O juiz é o destinatário final da prova. O juiz está lá e diz o seguinte: me dá o fato. O fato é esse. Tá bom, agora me dá a prova. A prova é essa, tá bom. Então agora eu vou ouvir a outra parte, vou ver as provas e eu vou decidir. Ok? Uma vez constatado pelo juiz que a autora mentiu, além de mentir, ela suprimiu informações importantes no processo, como a questão do material de inferior qualidade, de péssima qualidade, como a questão de que foi ela que foi comprar o material onde ela bem quis, e que ela foi alertada que aquele material era de baixa qualidade, de péssima qualidade, e que o marceneiro não poderia garantir a eficiência, a excelência do serviço no material de baixa qualidade. E ainda mentiu dizendo que tinha pago tudo e não pagou. E ainda mentiu dizendo que a obra foi atrasada em 40 dias. Uma vez que eu provo isso através do meu advogado, aí sim, nesse momento, com base no artigo 79 até 80 do Código de Processo Civil, o juiz vai atribuir a ela litigância de má-fé, atribuindo uma multa de até 1% sobre o valor da causa. Tem juízes que extrapolam, então até 10%, mas o Código diz uma multa de 1% do valor da causa. Aí sim, caracteriza a litigância de má-fé. Vocês entendem? Conseguem entender que até nisso o ministro errou? Como é que ele pode dar litigância de má-fé para alguém que está exercitando o seu direito de pleitear na justiça a suscitação de dúvidas, respostas, num caso tão grave, tão sério? Como admitir que esse sistema é inviolável? Um hacker de 16 anos invadiu o sistema de segurança do Pentágono. Outra menina invadiu o sistema de segurança da NASA. Recentemente, não tem 2 meses atrás, o Federal Reserve foi invadido por hackers. Banco Central aqui no Brasil, quantas vezes? Tribunal de Justiça. Esse ano acho que já foram umas 4 ou 5 invasões. Não existe sistema inviolável. Ponto final. Existe mais seguro ou menos seguro. E aí esse cara ainda pega e me dá uma litigância de má-fé para esse partido político, onde não teve nem o princípio do contraditório, não foi ouvido a outra parte, que é o Tribunal Eleitoral, os técnicos. As Forças Armadas foram impedidas de ter acesso ao código-fonte. Não, mas nós permitimos ela entrar assim, poxa, bacana, com um lápis e uma folha de papel. Caramba, fantástico. Eles foram comprar uma dúzia de banana, né? Para melhor explicar para vocês, vamos imaginar o seguinte: eu quero que você se coloque na seguinte situação. João comprou de Maria uma Brasília cor amarela de ano 75, equipada com um toca-fita TKR. Quem tem a minha idade sabe que era o melhor que tinha na época. Quem tinha um TKR no Fusquinha, no Gordini com motor de Fusca, numa bazuca, o cara tava com tudo e não tava prosa. TKR era o que... E era de bandeja ainda, né? Você chegava no serviço, para ostentar, você tirava ele e entrava na firma com ele, pendurado aqui na mão. Né? Pagou R$4.000. Ele paga, ela deposita o cheque e o cheque voltou sem fundos. Então ela promove um processo, não para cobrar o cheque, mas ela quer o carro de volta, é o direito dela. Ou quero executar o cheque ou quero o carro de volta. Ela promove esse processo. Pergunta: Maria foi vítima de João? Sim ou não? Sim, foi vítima.
vendeu a sua Brasília amarela por R$ 4.000, com o toca-fita TKR, e o cheque foi devolvido por falta de fundos. Devolução de cheque por falta de fundos ou insuficiência de fundos é crime? Sim, é crime, capitulado no artigo 171. Previsão legal também na Lei 7.357, que é a lei do cheque. Maria tem direito de ingressar com essa ação de nulidade do negócio jurídico, pedindo a devolução do carro? Sim, tem. Ela é vítima. Você comprou o carro dela, a Brasília amarela, e pagou com cheque sem fundo, e está desfilando. Estilo Mamonas Assassinas. Não é? Sim, ela tem o direito de entrar. Agora imagina o seguinte. A Maria é você. Você teve o seu direito violado. Você ingressa com uma ação, informa os fatos. Eu vendi para o João a minha Brasília amarela por R$ 4.000. Ela tinha até um TKR. Aqui está o documento da Brasília amarela. Aqui está o recibo que eu vendi para ele, assinado por mim. E aqui está o contrato que ele assinou comigo, que ele estava comprando, e que a partir daquela data ele se responsabilizaria por todos os atos praticados com aquele carro. Está aqui as provas. Sou proprietária do carro. Aí você ingressa com a ação, o seu advogado distribui a ação. Em menos de uma hora, um juiz qualquer, para onde for sorteado aquele processo, julga o caso, dizendo o seguinte: não recebo a ação porque não existe o que se tratar aqui. Ou por inépcia da inicial, pedido incerto, porque ele não vislumbra ofensa a um direito violado. E além dele não receber a sua ação, ele ainda lhe aplica uma pena de multa por litigância de má-fé. E aí? Como é que você, Maria, se sentiria? Houve o princípio do contraditório? Você não teve um direito violado? Então você vendeu seu carro, não recebeu, entrou com a ação correta, o advogado foi corretíssimo. Ação sem nenhuma nulidade, nada, corretinho. Partes legítimas, e o juiz disse que não. Ainda te aplica uma multa por litigância de má-fé. Como é que você iria se sentir? O direito foi violado, sim ou não? Foi violado. Esse é o exemplo muito simples, mas é o que aconteceu no caso do julgamento do caso do PL. E ele ainda aplica uma multa de 22.900.000. Lá o capiroto aplicou essa multa. E essa multa é legal por quê? Porque ela não tem previsibilidade. Qualquer coisa que você vá fazer na lei tem que ter previsibilidade. Não há crime sem lei anterior que o defina como tal. Não há ato infracional sem lei anterior que o defina como tal. E assim vai. E por quê? Porque lá na lei está dizendo o seguinte, que cabe a aplicabilidade da multa, mas que a multa é o teto é aqui, ó. O alicerce aqui embaixo. O teto, o pico da multa é o maior salário mínimo do país, que é de R$ 1.870. Então como é que esse cara aplicou uma multa de R$ 22 milhões? E por quê? Que o Senado não fala nada, a Câmara dos Deputados não fala nada, o OAB não fala nada. Até quando nós vamos viver nesse mando e desmando? A decisão é ditatorial, é abusiva, é ilegal, é inconstitucional. O Estado Democrático de Direito não está sendo respeitado. E é por isso que o povo hoje está à frente dos quartéis.
de forma ordeira, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, de várias religiões, de várias profissões, várias camadas sociais, apenas ajoelhando, orando, cantando o hino nacional, pedindo socorro, mas não está tendo ressonância. Se você me perguntar, Jaime, você acredita nesse socorro? Infelizmente, eu não acredito. Tomara a Deus que eu esteja errado. Tomara a Deus que o Bolsonaro não saia da presidência como um covarde, que virou as costas para o seu povo. Eu não estou falando aqui em golpe militar, estou falando no exercício regular do direito de trazer luz à verdade. E que se ouça, se investigue. Existem estados, municípios, que não teve um único voto endereçado a ele. Isso é impossível de acontecer, senhores. A própria temporização de um voto para outro é impossível. Tinha umas que de um eleitor para outro não dava 3 segundos. Me diz quem é que consegue votar em 3 segundos. Apresenta o título, mete o dedão, vai para a urna, 3 segundos não dá. Não dá, é impossível. Levando-se em conta que a maioria das pessoas são pessoas simples, às vezes são analfabetos funcionais. E como você acha que fica? Eu acho que o Brasil tem que acordar. Mas não só o povo brasileiro que está de forma ordeira buscando justiça. Senado e Câmara dos Deputados e OAB. Vocês têm que demonstrar para o povo que vocês estão ao lado dele. Se não se provar nada, se não houve fraude, vamos bater palmo para o ganhador. Mas num processo duvidoso é meio complicado. Lembre-se, você e eu seremos a próxima vítima. Estou entrando, já quero votar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para quebrar o furo, o teto dos gastos. Quero 200 bilhões para garantir o auxílio família. TCU aprovou a conta agora. Tem mais de 50 bi disponíveis para os próximos 3 anos. Você quer 200 bilhões para quê? Um homem só está mandando no Brasil e destruindo as nossas esperanças. E nós não sabemos a que título ele está fazendo isso. Ou sabemos, mas não temos provas. É isso. A você, meu empresário, meu amigo, aos colegas que pediram que eu me manifestasse, aos alunos, essa é a minha manifestação. Despido de qualquer vaidade, mas apenas também como tantos que lá estão clamando por justiça e que Deus salve a nossa nação. Uma nação conduzida por um ímpio, um governo impuro, ímpio, todos sofrem. Uma nação conduzida por um justo, todos se alegram e há paz, esperança e prosperidade. Pensa nisso. O que você quer para o seu filho, para o seu neto, para os filhos dos seus netos, seus bisnetos. Pensa nisso. E cada um dentro do seu credo religioso, ore, mas ore muito, para que Deus salve a nossa nação. Deus abençoe a todos.